quero dar os cumprimentos àqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Todos nessa noite que ouvem esta ministração, de alguma forma exercem algum nível de liderança. Estou falando aqui nessa noite para pastores, para dirigentes, homens que lideram um grupo maior de pessoas, pastoreiam. Estou falando aqui nessa noite também para líderes de departamentos, um número menor, mas também exercem a liderança. Quem sabe eu esteja falando aqui para você que lidera uma pessoa, que discipula alguém, que conduz talvez um novo convertido, orientando, ou talvez na sua própria casa, liderando a sua família, liderando os seus filhos. Então, de uma forma ou de outra, todos nós aqui nessa noite exercemos um certo nível de liderança. Então, por isso que é tão importante a gente compreender acerca desse tema, para que nós possamos exercer essa missão com excelência nas nossas vidas. Antes de nós entrarmos aqui, propriamente dito, no assunto, eu confesso que na minha vida pessoal, há uns anos atrás, eu particularmente não queria muito saber sobre liderança, não queria muito ser um líder. Eu falava comigo mesmo: Senhor, eu até gosto de ensinar, eu até gosto de pregar, mas cuidar de pessoas eu não me sinto tão bem. Talvez por ser filho de pastor, ou talvez por ter tido algumas experiências na liderança que não foram tão agradáveis. Mas aí Deus começou a usar pessoas e comunicar a sua vontade, dizendo que Ele me queria na função de liderança. E como diz o provérbio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu comecei, irmãos, então a estudar, consumir conteúdos voltados ao tema de liderança e aceitar também cargos de liderança. E algo que foi marcante na minha vida foi no ano de 2022, no mês de outubro, o nosso pastor presidente, ele lançou aqui um curso de liderança bíblica. Quantos aqui participaram desse curso? Nós temos vários irmãos que puderam participar, e foi um curso bastante promissor, onde nós estudamos vários líderes da Bíblia, e pela bondade de Deus, eu fui chamado para lecionar sobre 3 personagens bíblicos, falando sobre a liderança. Estudamos vários, em torno de uns 10 personagens, e eu fui chamado para lecionar sobre 3 deles, que foi Moisés, que foi sobre o apóstolo Paulo, e que foi sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. 3 líderes na Bíblia. E eu confesso que nesse período que eu estava me preparando para lecionar e palestrar neste curso, eu pesquisei bastante, estudei muito sobre esses homens, e pude aprender bastante com eles. E quando o curso terminou, eu fui parar para pensar e refletir, e eu me dei conta, não sei se coincidentemente ou providencialmente, esses 3 líderes, esses 3 homens, se tratava do maior líder do Antigo Testamento, do maior líder do Novo Testamento e do maior líder da história. Porque se nós nos perguntarmos quem foi o homem mais influente do Antigo Testamento, quem foi o líder que mais deixou escritos no Antigo Testamento? Moisés escreveu 5 primeiros livros da Bíblia, liderou mais de 2 milhões de pessoas em uma terra deserta, alguém que recebeu revelações extraordinárias de Deus. Aí se nós formos para o Novo Testamento, quem foi o líder mais influente, aquele que mais plantou igrejas, aquele que mais deixou escritos? Apóstolo Paulo. E quem foi o maior líder da história? Aqui é consenso total, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa reflexão, dessa constatação, eu decidi juntar todas essas pesquisas e todo esse conteúdo e montar um curso sobre liderança que nós intitulamos como Os 3 Gigantes da Liderança Bíblica, tratando sobre esses 3 grandes líderes. E por que é tão importante, irmãos, nós conhecermos principalmente sobre a história desses homens e sobre aquilo que a Bíblia fala sobre liderança? Porque você pode ler todos os livros de liderança da face da terra. Se você não entender o que a Bíblia fala sobre liderança, você não vai ser um líder completo. Você não vai ser um líder pleno. Por quê? Porque nós estamos inseridos em 2 realidades. Nós vivemos não apenas nesse mundo material, nesse mundo da matéria que nós sentimos, tocamos, nós também vivemos em um mundo invisível,
um mundo espiritual, um mundo sobrenatural. E o líder, ele precisa entender os dois mundos. E informações confiáveis sobre o mundo espiritual, você só vai encontrar na Bíblia. Você só vai encontrar na palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre a liderança. Porque senão, nós podemos ser líderes que pendem para os extremos. Existe aquele líder que ele espiritualiza tudo e ele acha que tudo é algo do mundo espiritual. E tem aquele outro líder que ele não espiritualiza nada. E ele acha que nada é do mundo espiritual. E esses dois extremos, eles são perigosos. Nós precisamos ter esse discernimento, entender que nós vivemos nesses dois mundos, entender que esses dois mundos existem leis diferentes, princípios diferentes, e vamos precisar discernir para tomar as melhores decisões nas situações que estiverem diante de nós. Então, penso que é bastante pertinente nós termos essa visão completa sobre liderança para que nós possamos liderar de forma eficaz. Então, esse curso que nós montamos, ele é um curso de aproximadamente 6 horas de duração. Obviamente que hoje nós não temos condições de concluí-lo, de completá-lo, tá bom? Mas hoje nós já vamos começá-lo. Vamos começar por meio da vida do personagem Moisés e em futuras oportunidades, nós vamos comunicando para os amados, nós vamos tratar também sobre os demais personagens. Lembrando também que no finalzinho, irmãos, dessa aula, nós queremos reservar um tempo para as perguntas, tá bom? Então, caso eu disser alguma coisa que não ficar tão claro, você pode aí deixar ela pronta, para no finalzinho nós vamos tirar alguns minutinhos para você poder tirar as suas dúvidas. Amém? Vamos começar? Então, nós vamos começar aqui sobre o personagem Moisés. Nós temos um slide e nós também temos uma apostila que nós disponibilizamos aí para os amados. Então, será que Moisés, irmãos, tem algo a nos ensinar sobre liderança? Será que esse homem que nós meditamos anteriormente, será que ele tem algo para nos ensinar sobre o que é ser um líder de acordo com a vontade de Deus? Um homem que liderou 2 milhões de pessoas, irmãos, num deserto. Imagine 20 cidades de Guanambi e você liderar todas essas pessoas em direção à terra prometida. Pessoas, cabeça dura, coração duro, e você receber essa missão. Imagine um homem que deixou a maior parte dos escritos do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros. Recebeu revelações extraordinárias da parte de Deus. O livro de Gênesis, o livro dos começos, foi ditado por Deus para ele. Um homem que falava com Deus face a face. Então, com certeza, estudar a vida desse homem vai nos trazer lições preciosas sobre como nós podemos ser líderes melhores. Amém? E para nós estudarmos a história desse homem, desse líder, eu quero dividir aqui em 3 etapas, tá bom? Em 3 tópicos. Primeiramente, eu quero falar sobre o chamado, depois sobre o preparo e depois sobre a vivência do propósito, tá bom? Primeiramente, nós vamos falar sobre o chamado, depois nós vamos falar sobre o preparo e depois sobre a vivência do propósito. Por que nós queremos falar sobre essas 3 partes, essas 3 etapas? Porque na vida de todo líder, na vida de todas as pessoas que são chamadas por Deus, primeiro, Deus te comunica o chamado, Ele te fala qual é a sua missão. Depois, Deus te submete a um tempo de preparo, a um tempo de espera, te lapidando. E num terceiro momento, você vive aquilo que Deus te chamou para fazer. Primeiro Deus te comunica, depois Ele te prepara e depois você vive aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, nós vamos focar aí nessas 3 partes, estudando a vida desse personagem chamado Moisés. Então, primeira coisa aqui, o chamado. Vamos compreender um pouquinho aqui sobre o chamado. Eu sei que essa palavra chamado, ela nem sempre é tão bem compreendida e nem sempre é tão clara o seu significado. Mas, se nós formos falar aqui de uma forma bem simples, irmãos, chamado, na perspectiva bíblica, nada mais é do que Deus chamando o homem para desfrutar de uma bênção que Ele conquistou para ele. Deus chama, Deus prepara tudo. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte, o pecado, os principados. Agora, Ele te chama, Ele chama o homem para desfrutar dessas bênçãos. Então, quando nós falamos sobre chamado, nós podemos dividir em 2 grupos. Chamado geral, aquilo que Deus chama todas as pessoas da face da terra. Nós poderíamos falar aqui sobre 4 chamados gerais. Primeiro, chamado para salvação. Deus chama todas as pessoas da face da terra para salvação.
A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Segunda coisa, irmãos, que Deus chama todo mundo, chamado para a santidade. Deus quer que todas as pessoas da face da terra, além de salvas, além de livres da condenação do pecado, sejam também vitoriosas sobre o pecado. Vivam em vitória sobre o pecado. Isso Deus quer para todas as pessoas da face da terra. Quer ver uma outra coisa que Deus chama todo mundo? Intimidade. Deus quer não apenas salvar, Deus quer não apenas que você viva em santidade, mas Deus quer que você tenha vontade de se relacionar e ser íntimo dele. Deus chama todo mundo para uma vida de intimidade. E por último, uma vida de serviço. Deus quer que aquilo que você recebeu, você transborde na vida dos outros. Então, Deus quer para todas as pessoas na face da terra salvação, santidade, intimidade e serviço. Agora, isso é chamado geral, isso é para todo mundo. Agora, existe o chamado que é específico, e aí é a vontade específica que Deus tem especialmente para a sua vida. E sabe qual é a boa notícia? É que todos aqui nessa noite têm um chamado específico. Deus tem uma vontade específica, um plano específico para todos nós aqui nessa noite. Não tem ninguém aqui, irmãos, nessa noite que Deus diga assim, olha, eu não tive tempo de preparar o teu chamado, a minha vontade específica para a tua vida. Eu estava tão preocupado em preparar outras vontades, de outros planos, que não deu tempo de preparar a tua. Não, Deus tem um plano, Deus tem algo especial para todos nós na face da terra. Antes mesmo do nosso nascimento, Deus já tem uma vontade específica. Agora, o fato de Deus planejar e desejar algo para nós, não significa necessariamente que isso vai se cumprir. Assim como você que é pai, você que é mãe, deseja e planeja boas coisas para os seus filhos, não quer dizer necessariamente que essas boas coisas que você planeja vai se cumprir na vida dele. E é por isso que nós precisamos nos relacionar com Deus, buscar conhecer esse chamado, para que nós possamos viver, para que nós possamos experimentar. Então, nessa noite aqui, irmãos, quando nós falarmos sobre chamado, nós estamos nos referindo a esse chamado específico, a essa vontade particular que Deus tem na vida de uma pessoa, tá bom? E nessa noite aqui, nós vamos já começar aí visualizando o nosso slide. Quando nós falamos sobre chamado, nós temos 5 princípios importantes que você precisa saber sobre chamado. Tá bom? 5 lições que você precisa entender sobre o seu chamado. Isso vai fazer com que você viva o seu chamado de maneira mais plena. A primeira lição, o primeiro princípio aí que nós colocamos no nosso slide é: o chamado não é sobre o líder, mas antes de tudo sobre os liderados. O seu chamado, ele não é sobre você, mas sobre as pessoas que serão alcançadas através de você. Nós temos um texto para a gente ler, nós lemos já, inclusive, Êxodo capítulo 3, olha só o que Deus fala para Moisés, quando Deus chama Moisés. Capítulo 3, versículo 7, Deus diz as seguintes palavras, olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga. E versículo 9, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10, vem agora, Moisés, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito. O chamado de Moisés não era necessariamente sobre ele, mas sobre o povo que seria liberto através dele. É como se Deus dissesse, olha, Moisés, eu vim aqui para te chamar, para você resolver o problema de um povo. Deus não chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu ouvi o teu gemido, Moisés, porque você era um príncipe lá no palácio, agora você é um pastor de ovelhas, você deve estar bastante frustrado com a sua posição, e eu vim aqui para honrar você, eu vim aqui para soprar o teu nome pelas nações. Eu ouvi, Moisés, o teu clamor, e eu vim aqui para te colocar numa cadeira de honra e de exaltação. Não é isso que Deus disse para Moisés. Deus diz assim, Moisés, eu vim por causa do clamor do povo. Eu tenho uma missão para você, Moisés. Você vai resolver o problema deles. E pensa num povo, irmãos, que estava passando por um problema difícil, era o povo hebreu. Porque eles estavam há mais de 3 séculos numa condição de escravidão. E o escravo, irmãos, ele não tem liberdade, ele não tem vida própria, ele apenas sobrevive para trabalhar para o seu senhor. E se já não bastasse
Faraó, ele começa a perceber que o povo estava crescendo numericamente e ganhando força. Faraó, ele diz assim, olha, todos os meninos, todos os bebês do sexo masculino vão morrer. Imagine, irmãos, a dor daquelas famílias. Uma mãe gestando um bebê durante 9 meses no seu ventre e quando ele finalmente nasce, ele é arrancado das suas mãos e é executado e é lançado no rio Nilo. Imagine a dor do povo, imagine a condição de sofrimento, de gemido que eles estavam passando. E Deus diz, Moisés, eu chamei você para resolver o problema deles. O seu chamado, irmãos, é Deus te chamando para resolver um problema de uma coletividade de outras pessoas. Talvez você até diga para Deus, mas Deus, eu não estou tendo condições nem de resolver os meus problemas. Como é que eu vou resolver problema de outras pessoas? Mas aí é Deus dizendo para nós, quem disse que você vai resolver com a sua capacidade e com os seus recursos e com a sua habilidade? Eu estou te chamando para resolver problemas de pessoas com a minha capacidade, com a capacitação que eu vou entregar para você. Na verdade, quem vai resolver esses problemas sou eu. Você será apenas um instrumento para trazer a solução desses problemas. Então, quando nós olhamos o nosso chamado com essa perspectiva de serviço, fica muito mais fácil nós compreendermos o plano e o propósito que Deus tem para realizar nas nossas vidas. E quando nós compreendemos isso, eu falo, irmãos, por experiência própria. Na minha juventude, eu sempre ouvia várias promessas, Deus usando pessoas para dizer os planos que Ele tinha na minha vida. E eu sempre ficava pensando assim, Deus tem bênçãos para entregar na minha vida. Deus está querendo solucionar e resolver os meus problemas. Olha como Deus ele está me dizendo sobre bênçãos que Ele quer realizar na minha vida. Mas com o passar do tempo, irmãos, eu fui percebendo que, na verdade, tudo o que Deus estava querendo fazer é me capacitar para poder ajudar e servir outras pessoas, e resolver problemas de outras pessoas, e ajudar pessoas a solucionar os seus problemas. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreender o porquê que Deus, quando Ele fala com Abraão, Ele diz assim, olha, eu vou te abençoar, mas eu quero fazer de você uma bênção. As bênçãos que Deus nos concede, irmãos, aquilo que nós temos como habilidade e que nós temos de sobra, é Deus dizendo para nós, eu quero que você transborde na vida do outro. Eu quero que você entenda que aí está o seu chamado e por meio da sua vida, por meio das bênçãos que eu coloco na sua vida, outras pessoas também serão abençoadas. Você se lembra de Ana? Ana, ela estava pedindo para Deus que Deus solucionasse um problema dela. Esterilidade, não tinha filhos. Enquanto Ana, irmãos, estava pedindo apenas pela solução do seu problema, nada feito. Ela não recebe a solução, ela não tem a solução do seu problema. De repente, Ana começa a orar e ela começa a pedir que não apenas o problema dela seria resolvido, mas o problema do seu povo. Por quê? O povo de Israel estava passando por um problema, uma crise de liderança. Não tinha líderes, não tinha sacerdotes. E quando Ana ora e diz, Senhor, se o Senhor me der, eu entrego ele para ti, Deus concede, Deus atende. E Deus não apenas dá para ela um filho, Deus dá o filho, um juiz, sacerdote, profeta, e não apenas Samuel, mas também mais 5 filhos. Por quê? Porque a oração de Ana, a bênção que Ana receberia, não apenas alcançaria ela, mas uma coletividade. Quando nós entendemos isso, nós fazemos a seguinte reflexão. Essa oração que eu estou fazendo para Deus insistentemente, constantemente, além de mim, quem mais vai ser abençoado? Esse desejo profundo que eu tenho no meu coração, esse sonho que eu tenho dentro de mim, quando ele for realizado, além de mim, além da minha família, quem mais vai ser abençoado com ele? Aliás, quando nós falamos de sonhos, eu gosto sempre de lembrar dos 2 sonhos que José ele interpretou quando ele estava na prisão. Lembra do sonho do padeiro e o sonho do copeiro? 2 sonhos que José interpretou. O primeiro sonho, irmãos, o sonho do padeiro, José interpreta, era um sonho de morte. José diz assim, olha, você sonhou esse sonho, o significado dele é, em 3 dias você vai morrer. Sonhos que geram morte. Já o sonho do copeiro, José disse assim, olha, em 3 dias você vai ser restabelecido a sua posição de honra. Você vai voltar ao seu cargo que você tinha anteriormente. O que o padeiro sonhou? O que o copeiro sonhou? O padeiro sonhou, irmãos, que ele tinha uma cesta enorme de pães na sua cabeça. E em cima dessa cesta, o que tinha? Pães, artes de padeiro, habilidade de padeiro, pães de todas as espécies feitas pela sua capacidade.
E o texto diz que as aves vinham e comiam aqueles pães. Já o copeiro, ele sonhou diferente. O copeiro, ele sonha que ele vai até a videira, ele colhe frutos e ele espreme, ele serve na taça de Faraó. E José, ele vai dar aquela interpretação. E qual é, irmãos, a interpretação tipológica para nós hoje? Quando o meu sonho fala sobre eu colocar as minhas habilidades à mostra para ser reconhecido, para ser elogiado, para ser visto, para mostrar que eu estou vencendo na vida, que eu tenho sucesso, que eu tenho êxito, são sonhos, irmãos, que geram morte. São sonhos, irmãos, que não são abençoados por Deus, mas quando eu sonho que eu vou até a videira verdadeira e recolho e pego cachos de uva, frutos, não para o meu benefício pessoal, mas para servir ao meu semelhante, são esses os sonhos que geram vida. Hoje nós vivemos, irmãos, em um tempo onde só se fala sobre chamado no sentido de honra, no sentido de Deus soprar o seu nome, de você ser exaltado, de você mostrar aos outros que você venceu, mas o nosso chamado, a perspectiva correta é: quem vai ser abençoado quando eu viver o meu propósito? Quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas... Hoje, irmãos, nós vivemos em uma era de pessoas ansiosas, de pessoas deprimidas, de pessoas feridas, de pessoas passando por tantos problemas sobrecarregados, e Deus quer levantar você para ser um bálsamo, para trazer cura, para trazer bênção na vida dessas pessoas, não com a sua capacidade, mas com os recursos em Deus. Então precisamos entender, o chamado de Deus na minha vida não é sobre mim, mas sobre pessoas que serão alcançadas através de mim. Amém? Glória a Deus. Vamos aí para o nosso segundo princípio, irmãos, quando nós falamos sobre chamado. O segundo princípio aí, nós temos: Deus comunica o chamado muito antes do seu cumprimento. Olha só o que a Bíblia nos diz em Atos, capítulo 7, versículo 23. Olha só o que nós temos, o relato falando acerca de Moisés. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Olha só, irmãos, Moisés começa a viver o seu chamado aos 80 anos. Mas 40 anos antes, ele já tem convicção do seu chamado. Ele já sabe a missão que Deus tinha confiado para ele. Porque Deus, irmãos, ele tem esse padrão de nos comunicar o seu chamado com uma certa antecedência. Aliás, 40 anos antes, ou seja, no dia que Moisés nasceu, Hebreus capítulo 11 fala que os pais olharam para Moisés, aquele recém-nascido. O texto diz que eles viram que se tratava de uma criança incomum. Os pais já entenderam, esse nosso filho, esse nosso bebê, vai ser um instrumento de Deus para libertar o nosso povo. Deus, ele tem essa forma. Talvez alguém pode perguntar, mas por que 80 anos? Deus comunicar com 40 anos? Será que Deus, ele sente prazer em nos ver sofrendo por ansiedade, sofrendo por antecipação? Por que não 80 dias? Talvez 80 meses, 80 anos? Não foi nada pessoal, irmãos, contra Moisés. É uma forma de Deus trabalhar. Deus fez da mesma forma com Davi, comunicando décadas antes, cerca de 13 anos antes, quando ele estava na casa do seu pai. A mesma coisa com Abraão, 25 anos antes, sobre o nascimento do seu filho, Isaque. Deus tem essa forma de trabalhar, irmãos. É porque nós, muitas vezes, nós olhamos a espera como algo ruim. Quando nós pensamos em esperar, a gente já fica aflito. Quando a gente vai no consultório médico e nós vemos que vai demorar, que tem gente na nossa frente, a gente já pensa, vou perder meu tempo. Quando a gente vê uma fila na nossa frente, a gente não consegue ficar feliz, porque na nossa mente, espera é algo ruim, é desperdício de tempo, é desperdício de recursos. Mas a espera, ela também tem o seu lado positivo. E a prova disso é que Deus se utiliza dela para nos lapidar, para tratar conosco. Por que Deus, ele fala o nosso chamado com tanta antecedência? São vários motivos. Eu quero dar aqui 2 motivos. Quando Deus, ele te comunica o seu chamado com uma certa antecedência, isso faz com que você mantenha a sua humildade. Sabe por quê? Porque quando finalmente essa promessa se cumprir, você vai ter certeza. Foi Deus quem trouxe até aqui. Foi Ele quem projetou isso. Foi Ele quem fez cumprir essa promessa. Por exemplo, lembra de Davi. Davi, quando ele estava na casa do seu pai, e ele recebe a promessa que ele seria rei,
Irmãos, imagina ele pensando, como é que eu vou ser rei? Nem na minha casa, entre os meus irmãos, eu sou considerado. Imagine ser considerado como líder por todo um povo, por toda uma nação. Só Deus mesmo para mim fazer ser rei dessa nação. Então, quando ele chegou lá, ele entendeu que não foi pela sua capacidade militar, não foi pela sua estratégia, pela sua sabedoria, mas foi porque Deus colocou lá. Quando Deus te fala com antecipação, quando você viver o cumprimento do propósito, da promessa na sua vida, você vai entender, foi Deus quem me trouxe até aqui. Não foram as minhas habilidades, não foi a minha capacitação. Um segundo motivo por que Deus fala, irmãos, com uma certa antecedência, porque Deus ele quer que nós exercitemos a nossa confiança e a nossa obediência. Eu citei anteriormente que eu não era muito familiarizado com essa ideia de liderança e não queria liderar e não queria lidar com pessoas. Mas quando Deus falou, olha, o meu plano, o propósito que eu tenho na sua vida tem a ver com liderar, com cuidar de pessoas, eu comecei a entender que eu precisava caminhar na direção daquela palavra que Deus falou. Porque tem muita gente que acha que porque ele recebeu uma promessa de Deus, Deus vai cumprir de qualquer jeito, ele só precisa ficar de braços cruzados esperando Deus fazer tudo. Não, irmãos, quando Deus nos dá uma palavra, é porque Ele quer que a gente não apenas ouça aquela palavra, mas caminhe por meio daquela palavra. O justo, ele vive pela fé, pela confiança naquilo que Deus falou. Jesus disse, olha, que o homem, ele não deve viver só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, quando uma palavra sai da boca de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, nós devemos viver baseado nessa palavra. Se Deus te direcionou aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele espera que você recalcule as suas rotas e caminhe em direção àquilo que Ele te comunicou. Por mais loucura que pareça, por mais diferente da realidade que você viva hoje, isso é uma prova, é um exercitar da sua confiança e da sua obediência naquilo que Deus te fala. Então, Deus ele tem os seus meios, Deus ele comunica com antecipação. E muitas vezes, irmãos, na minha imaturidade, eu me lembro da primeira vez que Deus me fez uma promessa de algo maior, de algo grande, eu já pensava que no próximo mês, né, nos próximos meses, ou quem sabe no próximo ano, eu já iria viver, já começaria a cumprir. E já se passaram 10 anos, né, e ainda não se cumpriu na sua totalidade. Então nós precisamos entender que essa é a forma de Deus trabalhar. E quando nós compreendemos isso, nós vamos aprendendo a ter paciência e vamos cooperando com o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Então Deus ele tem essa forma de trabalhar, nos comunicar o nosso chamado com antecedência. Terceira lição aí, irmãos, que nós aprendemos acerca do nosso chamado é: reconheça suas limitações, mas não as use como desculpa. Vamos ver aqui como foi com Moisés quando ele foi chamado. Olha só, Êxodo capítulo 4, verso 10 ao 12. Olha só o que Moisés falou para Deus quando ele foi chamado. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele que tu has de enviar. Verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, levita, o teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Irmãos, Deus chega para Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você. Meu povo está passando por um problema sério, você vai ser o canal de bênçãos para solucionar o problema deles. Aí Moisés começa, irmãos, a dar desculpas. Ah, Senhor, eles não vão me reconhecer. Deus diz: eu vou te dar autoridade. Esse cajado aí se transforma em serpente, essa sua mão aí vai ter algo sobrenatural. Aí Moisés percebeu que não funcionou, ele diz assim: Senhor, deixa eu te falar, eu tenho uma limitação muito grande. Eu mal, Senhor, sei conversar direito. Até para falar aqui com o meu sogro, né, já é difícil falar. Imagina falar com o homem mais poderoso desse mundo, Faraó. Imagina falar para 2 milhões de pessoas. Senhor, essa limitação é muito grande. Imagina aí, irmãos, Deus olhando, é como se dissesse assim: sério, Moisés, eu não sabia, eu não tinha percebido essa sua limitação. Ainda bem que você me informou. E aí Deus faz uma pergunta para ele: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que criou o seu sistema fonador, o seu sistema de fala? Quem foi que criou os seus pulmões?
Quem foi que criou a sua língua, seus lábios? Quem foi que fez tudo isso que te permite falar, Moisés? E Deus diz assim, eu vou ser com você. Eu vou ensinar tudo o que você precisa falar. Aqui, irmãos, Moisés vai fazer uma coisa. Moisés vai nos ensinar como você pode acender a ira de Deus contra você. Se você quiser, um dia, que Deus fique irado com você, é só você fazer isso aqui que Moisés acabou de fazer. Depois que Deus disse isso, Moisés, ok, você tem uma fraqueza, eu serei com você. Aí Moisés disse assim, Senhor, não, Senhor, envia outro no meu lugar. Senhor, a minha limitação é tão grande que nem o teu poder ilimitado consegue me fazer cumprir essa missão. É grande demais para mim, eu não tenho condições, eu não vejo, eu não me enxergo cumprindo essa missão, libertando o teu povo. Manda outro, Senhor. Eu acho que o Senhor está cometendo um erro de recrutamento. Eu acho que o Senhor está errando na pessoa. O Senhor tem que entrevistar outro. E aí o texto diz, e acendeu a ira de Deus contra Moisés. Quer deixar, irmão, Deus irado? É Deus te chamar para um propósito. É Deus te chamar para uma missão. Dizer, eu sei das suas fraquezas, eu sei das suas limitações, mas eu serei com você. Aí você diz assim, Senhor, eu não consigo, Senhor. Senhor, eu sou incapacitado demais. Senhor, eu sei que o Senhor criou os céus, eu sei que o Senhor criou a terra, eu sei que o Senhor é todo poderoso, mas me fazer cumprir essa missão, eu acho que o Senhor já está querendo demais. Se você falar, irmão, se você ter essa postura, quando Deus te chamar, você acende a ira de Deus contra você. Irmão, nós precisamos entender algo. Reconhecer as nossas falhas é bom. Reconhecer as nossas falhas é saudável. Saber dos nossos pontos fracos é bom. Não tem pessoa mais desagradável nesse mundo que aquela pessoa que não consegue enxergar seus pontos fracos, que não consegue perceber os seus erros. Agora, fazer com que essas fraquezas se transformem em um empecilho e nos paralise de viver aquilo que Deus disse que Ele nos capacitaria para viver, aí você está criando um problema. Aí você está interpretando de forma totalmente errada as suas fraquezas. É por isso que Paulo, irmãos, ele vai dizer, olha, quando eu sou fraco, aí eu estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Você tem duas decisões quando você reconhece as suas falhas. Você pode se paralisar, dizer, eu não consigo, eu não posso, não vai ser possível, ou você pode, irmãos, tomar uma outra decisão, já que eu sei que está além da minha capacidade, já que eu sei que essa missão está fora das minhas habilidades, eu vou recorrer àquele que é dono de todas as capacidades. Eu vou depender daquele que pode me instrumentalizar, daquele que me chamou. E quando você faz isso, você experimenta uma graça sobrenatural. Aí, mas alguém disse, mas eu tenho medo. Essa missão que Deus me confiou, eu não tenho condições, eu não tenho habilidades. Irmãos, vai com medo. Você acha que Moisés não sentiu medo? Você acha que Pedro, quando Jesus falou assim, pode vir Pedro, pode caminhar sobre as águas, você acha que ele não sentiu medo? Ele já estava com medo dentro do barco, imagina fora dele. Você acha, irmãos, que Josué, quando ele teve que substituir Moisés, você acha que ele não sentiu medo? Ter que substituir um dos homens mais extraordinários, liderar 2 milhões de pessoas, Josué ficou com medo. O problema não é ter medo, o problema é o seu medo ser maior que a sua confiança em Deus. O problema é o seu medo te paralisar de viver aquilo que Deus disse que Ele te capacitaria para fazer. Deus chega para Josué e fala assim, ei, não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus fala para nós aqui nessa noite, não foi eu quem te chamei para essa missão? Não foi eu que te confiei esse chamado? Esforça-te, tira forças da fraqueza, não tenha medo, eu estarei com você. Nós podemos ter medo, mas esse medo não pode nos paralisar. Nós podemos reconhecer as nossas fraquezas, mas as nossas fraquezas devem ser um chamado para buscar a graça de Deus, o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Irmãos, quando você faz algo, quando você é chamado para fazer uma coisa que você tem facilidade, você quase não ora. Às vezes você ora pouco, porque você se sente seguro. Agora, quando você é chamado para fazer algo que está além da sua capacidade, que você fica preocupado, algo novo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Aí você só tem 2 alternativas. Ou você desiste, ou você
bloqueia, ou você esquece aquilo que Deus te chamou, ou você fala assim, eu vou recorrer a Deus, eu vou pedir capacitação para Deus. Se Deus me chamou para essa missão, eu vou conseguir. Ele vai me dar habilidades e capacidades e condições para viver esse propósito na minha vida. Então, reconheça as suas fraquezas. Reconheça os seus pontos fracos. Mas não deixe que essas fraquezas sirvam como desculpa para viver o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, já vimos aí 3. Vamos para o 4º princípio, quando nós falamos sobre chamado. A pressa em realizar o seu propósito pode atrasá-lo ainda mais. Já falamos sobre o tempo de espera, irmãos, que nós precisamos viver. Vamos olhar para Moisés. Olha só o que Moisés, a Bíblia vai falar sobre Moisés em Atos capítulo 7, versículo 25. A palavra de Deus vai dizer assim, olha, Atos 7, 25. E ele cuidava, ou seja, Moisés cuidava, que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-lo à paz, dizendo, varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Irmãos, Moisés já tinha convicção do seu chamado. Moisés já sabia, eu vou ser o instrumento de Deus para libertar o meu povo. Quando Moisés chega, irmãos, nos 40 anos, ele vai fazer uma visita lá para os seus irmãos, os hebreus. E ele constata, irmãos, o quanto os seus irmãos hebreus estavam sofrendo. Sofrimento muito grande. E aí, Moisés, quem sabe, já se achou pronto para começar o processo de libertação. Irmãos, nós precisamos entender que quem diz o tempo e a hora de nós vivermos o chamado, não é quem foi chamado, mas sim quem chamou. Moisés achava que ele estava pronto. Moisés achava que já era o tempo, mas ainda não era, irmãos. Ele quis ali dar uma demonstração de lealdade ao seu povo, matando um egípcio, mas tudo só complicou a situação dele. Porque os hebreus não reconheceram aquele gesto dele e os egípcios queriam matá-lo. Irmãos, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fizermos fora do tempo de Deus, Deus não se responsabiliza. Você vai arcar com as consequências de tentar antecipar o propósito e o chamado que Deus estabeleceu para a sua vida. O que Moisés, irmãos, não sabia e o que Moisés esqueceu é que Deus já tinha falado com Abraão. Abraão, o meu povo vai passar como escravo 400 anos na terra do Egito. E só tinha passado, irmãos, 390 anos. Faltavam 10 anos para completar os 400. E Moisés, ele não se inteirou, ele não sabia dessa informação. Nós precisamos, irmãos, entender e compreender que a vivência do nosso chamado e do nosso propósito envolve algumas peças do quebra-cabeça do reino de Deus que está fora da nossa compreensão. Nós podemos olhar para nós e até pensarmos que estamos prontos, mas ainda existem algumas coisas para acontecer, porque Deus disse assim, olha, quando vocês passarem esses 400 anos aqui, os cananeus vão estar 400 anos enchendo a medida de pecado deles, a medida de iniquidade deles. Quando essa medida chegar na ponta, na tampa dessa taça, eu levanto vocês como um instrumento de juízo para eliminar eles. Mas Moisés, aquém de tudo isso, ele começa a iniciar com a força do seu braço, com a sua própria capacidade, e ele tem que fugir, e ele precisa passar 40 anos esperando o faraó que queria matá-lo morrer, e foi aí que Deus chamou para cumprir a sua missão. Nós precisamos, irmãos, entender de forma muito clara que existe um tempo para o propósito, para a vivência do propósito começar nas nossas vidas. Nós somos muito tentados a antecipar aquilo que Deus está planejando nas nossas vidas, principalmente quando nós nos achamos acima da média. Moisés era um camarada inteligente, Moisés tinha estudado nas melhores escolas da sua época. Quem sabe ele olhava para si muito capacitado, habilitado, e ele pensava, eu vou conseguir. E esse, irmãos, é um problema tão comum que nós vemos o apóstolo Paulo, que nós vamos estudar mais profundamente sobre ele mais futuramente, ele comete, irmãos, a mesma falha. Quando Paulo ele se converteu, naquela estrada para Damasco, depois ele volta para Jerusalém e começa a congregar na igreja de Jerusalém.
Quem sabe Paulo pensava assim, eu sou a pessoa ideal para pastorear essa igreja de Jerusalém, porque eu sou um camarada erudito, entendido, falo várias línguas. Esses apóstolos aí não têm essa cultura, esse entendimento. Eu conheço cada esquina dessa cidade, eu sou a pessoa ideal para fazer essa igreja aqui avançar e prevalecer. Irmãos, quando Paulo começou a congregar na igreja de Jerusalém, só foi problema, irmãos. Os cristãos não acreditavam na conversão dele, achavam que ele estava ali para espionar. E os judeus, que sabiam que ele tinha de fato convertido, queriam matá-lo. Só problema, só confusão. Os próprios irmãos falam, Paulo, sai daqui, vai para outra cidade. E Paulo, não, eu tenho que ficar. E Deus disse para Paulo, Paulo, você precisa sair. É como se Paulo dissesse para Deus, Senhor, eu acho que o Senhor está cometendo um erro estratégico. Eu sou a pessoa ideal para fazer essa obra avançar. Os irmãos de Jerusalém precisam levar Paulo à força para a sua cidade, para Tarso. E sabe o que foi que aconteceu? Depois que Paulo sai da igreja de Jerusalém, o texto diz, a igreja começou a multiplicar. A bênção de Deus começou a acontecer, coisas extraordinárias, o nome de Deus começou a ser glorificado na igreja de Jerusalém. Imagina aí, irmãos, alguém trazendo essa notícia para Paulo. Paulo, obrigado por você ter saído da nossa igreja. Paulo, obrigado por você ter ido embora. Você não sabe quão bem isso fez para nós. A igreja está uma bênção, Paulo. A alma se convertendo, o nome de Deus está sendo glorificado. Imagina, irmãos, o golpe no ego daquele camarada, que talvez se achava tão capacitado, e tinha uma capacitação, mas ainda não era o momento para poder viver aquilo que Deus tinha projetado para a sua vida. E isso, irmãos, nos faz entender. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele não fala o tempo que a promessa que Ele te fez vai se cumprir. É porque, a depender da maneira como você esperar, a depender das suas atitudes no tempo da espera, pode antecipar ou retardar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Por exemplo, por que Deus não fala em quanto tempo o povo de Israel chegaria na terra prometida? Porque dependeria deles. Eles foram infiéis, incrédulos, passaram mais de 40 anos rodeando o deserto. Muitas vezes, irmãos, nós, na tentativa de viver, de antecipar aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas, na nossa ansiedade, na nossa pressa, nós acabamos atrapalhando e comprometendo aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, entender que quem vai dar o sinal de que o momento chegou é Deus, é aquele que chamou. Não somos nós que olhamos para nós e dizemos assim, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou acima da média, eu estou capacitado. Não, porque as nossas capacitações podem até ser acima da média, mas ainda não está naquele patamar que Deus projetou para nós. E muitas vezes nós até estamos capacitados, mas existem algumas coisas que precisam se encaixar para nós vivermos o propósito de Deus. Mas quando chegou, irmãos, o momento de Moisés viver o seu propósito, ele não teve dúvidas. Uma sarça começou a pegar fogo e não se consumia. Quando chegou, irmãos, o momento de Paulo viver o seu propósito, não teve dúvidas. O Espírito Santo fala pela boca de um profeta, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quando chegar, irmãos, o momento de viver o nosso propósito, a sua promessa, se você ainda não viveu, não vai ter dúvidas. Deus não vai deixar dúvidas neste momento. Então, cuidado com a sua ansiedade, cuidado para que a sua pressa não atrapalhe e não postergue, adie aquilo que Deus ele quer fazer e realizar na sua vida. Vamos para o nosso último propósito, último princípio, quando nós falamos sobre chamado. Deus não revela detalhes do chamado de uma única vez, mas sempre faz além do que imaginamos. Olha só o que Deuteronômio capítulo 34, versículos 10 a 12 vai nos dizer. Deuteronômio 34, versos 10 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Aqui faz, irmãos, uma descrição de como o ministério de Moisés foi extraordinário. Quando ele estava ali, diante daquela sarça ardente, Moisés nem imaginava de quão grandes coisas extraordinárias que ele viveria. Que ele seria usado por Deus, irmãos, para abrir um caminho no meio do mar. Que ele seria, irmãos, um instrumento de Deus para 10 pragas vir sobre a terra do Egito. Que ele seria, irmãos, um instrumento de Deus para codornizes, carne descer do céu, alimentar uma multidão
no meio do deserto. Ele nem imaginava as revelações extraordinárias que ele receberia do próprio Deus, passando 40 dias falando com Deus face a face, que ele receberia, irmãos, as revelações de tudo quando começou lá do livro de Gênesis. Isso nem passava pela sua mente. Deus apenas disse assim, olha, eu te chamei para você resolver o problema do meu povo, vai. Porque, irmãos, Deus, Ele vai nos revelando aos poucos. Ele vai nos confiando revelações aos poucos. Ele vai entregando para nós na medida que nós vamos caminhando. Na medida que nós vamos avançando. Deus, Ele não aparece com um contrato e diz assim, olha, isso aqui tudo, Moisés, é o que você vai viver. Se você aceitar, Moisés, o meu chamado, você vai abrir mar, você vai escrever os 5 primeiros livros da minha Bíblia. E diz, não, irmãos, Deus só disse para ele, olha, vai e liberta o meu povo. A princípio nós vimos, ele estava um pouco resistente, mas depois ele aceita. E foi a melhor decisão, irmãos, que Moisés tomou na vida dele. 3.500 anos depois da sua morte, nós aqui, irmãos, estudando sobre a vida dele. Aprendendo sobre as lições que ele deixou para nós. Por quê? Porque ele decidiu dizer sim para Deus. Abraçar aquele chamado. E ele viveu coisas extraordinárias em Deus. Passou por sofrimento, passou por dificuldade, passou, por provas, passou, mas tenho certeza que se você perguntasse para Moisés no final da sua vida, valeu a pena? Com certeza valeu a pena. Foi muito difícil, passei por provações, mas valeu a pena, foi um final, a minha vida foi gloriosa. Isso não pode ser diferente conosco, irmãos. Muitas vezes Deus nos comunica um chamado, Deus fala a sua perfeita vontade para nós e nós ficamos de braços cruzados, irmãos. E o tempo vai passando e nós vamos perdendo aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. E nós não nos movemos de acordo com aquilo que Deus falou para nós. E cada dia mais nós vamos, muitas vezes, querendo encontrar realização em outras coisas, mas nos sentimos cada vez mais frustrados. E se continuarmos assim, vamos chegar no final da nossa vida com a sensação de frustração. Quem sabe buscando viver uma vida na sua zona de conforto, tentando alcançar as suas metas, e você deixou o plano de Deus de lado. E talvez você lembre quantas almas, quantas vidas seriam abençoadas através da minha vida. Quantas vidas que talvez estão no inferno e talvez estariam nos céus, porque pela sua instrumentalidade você ganharia essas almas para Cristo. Então nós precisamos entender que não há decisão mais assertiva na vida de uma pessoa do que aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida. Pode parecer difícil, pode parecer que é um grande problema que você vai receber na sua mão, mas tenha certeza, vai valer a pena. Porque quem está te chamando, irmãos, é aquele que conhece passado, presente e futuro. Quem está te chamando é aquele que tem toda a sabedoria dentro dele. Por que você vai confiar na sua sabedoria e crer que recusar esse chamado é mais sábio do que ouvir o chamado da sabedoria? Não faz sentido, irmãos. Deus não revela todos os detalhes, mas Ele nos surpreende. Ele faz além daquilo que nós pedimos, além do que nós pensamos. Que Deus possa trazer na nossa memória nesta noite aquilo que Ele tem nos chamado. Os propósitos que Ele já revelou na sua vida. E talvez estão lá engavetados. E talvez você está esperando cumprir por conta própria. E Deus está esperando da sua parte um comprometimento, uma ação, um esforço, caminhar em direção, se mover em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui nós finalizamos o primeiro ponto sobre o chamado. Agora nós vamos para a segunda parte, sobre o preparo. É extremamente importante e relevante a parte do preparo. Depois que você entende, tem convicção do seu chamado, aí vai vir o preparo. Vai vir um tempo de espera. E aqui nós queremos apresentar 2 princípios importantíssimos quando nós falamos sobre o preparo. O primeiro deles, a importância dos estudos. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz sobre Moisés. Atos capítulo 7, versículo 22. Atos 7, 22. A palavra de Deus nos diz assim: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés, irmãos, providencialmente, Deus permitiu e planejou para que Moisés tivesse a oportunidade de estudar nas melhores escolas da sua época, no maior império do mundo. Por quê, irmãos? Porque Deus tinha algo extraordinário para fazer na vida dele. Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos que Deus nos use tremendamente, poderosamente, mas a gente não quer ler.
A gente não quer estudar. E, consequentemente, irmãos, esse agir de Deus nas nossas vidas fica limitado. Aí talvez alguém pode falar assim, mas e Pedro? Pedro não foi grandemente usado por Deus, era um pescador? Irmãos, Pedro foi matriculado na maior e melhor faculdade do mundo. Tempo integral, 3 anos e meio com o mestre dos mestres, por excelência, o melhor professor do mundo. Se teve um camarada que adquiriu, consumiu conteúdo de qualidade, foi o tal do Pedro. E se nós formos olhar, os grandes homens que fizeram história na Terra foram homens, sim, de unção, sim, homens poderosos na sua vida com Deus, em graça, mas foram homens de conhecimento, irmãos. Com Paulo não foi diferente. Paulo estudou nas melhores escolas de Jerusalém. Era um camarada erudito, entendido. Se nós, por exemplo, lermos o livro Heróis da Fé, recomendo muito, todos aqueles homens que fizeram história nesses últimos 2000 anos da igreja na Terra foram homens acadêmicos, foram homens dados à leitura, foram homens que dedicaram a sua vida para aprender e conhecer mais. Muitas vezes nós queremos ser usado por Deus, mas nós não queremos ler. Eu sei que nós vivemos num país, né, que nós temos preguiça de ler. Nós não temos aquela facilidade. Mas, irmãos, gostando ou não, a gente precisa ler. Porque é quando nós lemos, é quando nós absorvemos conteúdo, é que nós podemos, irmãos, nos tornar pessoas sábias. Porque, pense comigo, irmãos, nossa vida ela é uma vida complexa. Nós temos a área financeira, nós temos a área emocional, a área familiar, a área da saúde. Imagina, irmãos, você querer adquirir sabedoria em todas essas áreas, como diz lá a expressão, naturalmente, né? Aprendendo, quebrando a cara em todas essas áreas. Isso vai, irmão, demorar muito tempo. Se talvez nós vivêssemos lá no tempo de Gênesis, que a gente vivesse aí uns 900 anos, né? Aí dava, você passava ali os 800 anos quebrando a cara, aprendendo, aí no último século você ia viver uma vida sábia. Mas hoje a gente só tem 70 anos, irmãos. Por que querer aprender tudo da forma mais difícil, se você pode pegar um livro de uma pessoa que, quem sabe, já errou, já falhou, muitas vezes, seja na área financeira, na área familiar, em tantas áreas, e você pode absorver aquele conteúdo em poucas horas. O conhecimento da palavra de Deus, então, nem se fala, o entendimento acerca do mundo espiritual. Como é que nós vamos ser grandes instrumentos nas mãos de Deus se nós temos preguiça de ler? Se nós temos preguiça de estudar, de fazer curso, de conhecer mais? Então, isso é algo que nós precisamos pensar, precisamos refletir, e principalmente hoje, irmãos, nós vivemos em um tempo, em uma era do entretenimento. São tantos entretenimentos, redes sociais, tantas e tantas coisas, que muitas vezes nós nos perdemos, e muitas vezes nós ficamos ali na nossa zona de conforto, e perdemos de aprender mais, de nos capacitar mais, e de nos preparar mais para aquilo que Deus Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos entender e compreender que existe essa importância de nós vivermos aquilo que nós precisamos. A importância dos estudos no seu preparo. Se Deus te chamou para essa área, Deus já te comunicou aquilo que Ele quer fazer na sua vida, comece a buscar conhecimento nessa área. Comece a se preparar nessa área. Comece a estudar. E quando esse momento chegar, você terá mais capacidade e compreensão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Outro princípio aqui, irmãos, importantíssimo, quando nós falamos do preparo. O preparo, irmãos, que Deus faz nas nossas vidas, que Deus nos submete, ele, olha só aí o nosso slide, ele não é apenas sobre fazer, mas principalmente sobre ser. Irmãos, sabe como foi que Moisés ele passou nesse tempo de preparo? Olha só o que nos diz lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Olha só qual foi a faculdade de Deus na vida de Moisés, irmãos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Aí alguém podia pensar assim, mas Deus não tinha que estar preparando Moisés para aquilo que ele ia fazer? Será que Deus não tinha que estar preparando Moisés para aprender a abrir o mar? Né? Para fazer carne cair dos céus? Não, irmãos, Deus estava deixando ali Moisés cuidando de ovelhas. Por quê? O tempo de preparo, irmãos, ele objetiva muito mais nos capacitar a ser do que nos capacitar a fazer. É claro que as habilidades são importantes, são necessárias, mas nada é mais importante na nossa capacitação do nosso chamado do que nós sermos capacitados a ser.
E muitas vezes, irmãos, sabe como é que Deus vai nos capacitar a ser? Nos submetendo a serviços simples, serviços humildes. Irmãos, na mente de um egípcio era humilhante ser um pastor de ovelhas. Imagina um príncipe que viveu uma vida tão confortável, mas quando nós passamos, irmãos, por momentos difíceis, por momentos de privações, isso vai tratando o nosso ego, isso vai tratando a nossa vaidade, isso vai nos colocando no nosso devido lugar, nos entendendo, nos fazendo entender que nós não somos nada. Tem uma frase de um certo pastor que ele diz que Moisés passa 40 anos pensando que era alguma coisa, depois passa mais 40 anos para perceber que ele não era nada, e depois mais 40 anos para perceber o que Deus faz com o nada. Como Deus instrumentaliza um ninguém para fazer coisas extraordinárias. Esse tempo do preparo, irmãos, ele objetiva muito mais o ser do que o fazer, porque, irmãos, o fazer, Deus pode te capacitar, irmãos, em um estralar de dedos. Quando nós, por exemplo, observamos o tabernáculo que foi construído ali no deserto, aqueles móveis trabalhados com ouro, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Irmãos, Deus capacitou 2 camaradas de uma forma instantânea. Bezaliel, Aholiabe foram capacitados de uma forma extraordinária e eles fizeram aqueles móveis de uma forma maravilhosa, do jeito que Deus tinha projetado para eles. A capacitação do que você vai precisar, Deus resolve de uma forma rápida e simples. Agora, o seu caráter, quem você é, as suas decisões, isso aí leva tempo, irmãos. Jesus, quando ele trata os seus discípulos, Jesus, o Deus encarnado, ele precisa de 3 anos e meio trabalhando no caráter daqueles homens. E quando passa aqueles 3 anos e meio, irmãos, parece que aqueles homens cometem os seus piores erros. Pedro nega, Judas trai, os discípulos abandonam. Olha como dá trabalho, irmãos, tratar a nossa natureza. Olha como dá trabalho, irmãos, lapidar o nosso caráter. Então esse tempo de preparo é muito mais sobre o ser do que adquirir habilidades para fazer. Às vezes um jovem obreiro, né, ele pode olhar para si e ver a sua capacidade de ensino, de pregação, e se comparar até com o seu pastor, e até dizer assim, eu tenho até mais eloquência, eu tenho até mais facilidade, então eu acho que eu já até estou pronto e capacitado para viver. Irmãos, ele desconhece, ele ignora quantos processos o seu líder, o seu pastor, a autoridade que está sobre ele passou para ter o seu caráter tratado, para suportar o que precisa ser suportado naquela posição que ele ocupa. Quando Paulo fala na sua primeira carta aos Timóteo, capítulo 3, falando sobre as características de uma pessoa que queria ser bispo, ou seja, exercer uma posição de governo na igreja do Senhor, são 16 características. Dessas 16 características, sabe quantas é sobre fazer? Só uma. Apto para ensinar, só uma. As outras 15 é tudo sobre ser. Ser moderado, ser irrepreensível, ser marido de uma só mulher. É tudo sobre caráter, sobre fruto do Espírito, sobre tratar a essência, sobre tratar quem nós somos, sobre tratar a nossa vaidade, o nosso ego. E é por isso que Deus muitas vezes nos faz passar por tantos processos e nos trata por tanto tempo, porque nossa natureza ela é difícil de ser domada. Alguns mais do que outros. Então, quando nós entendemos que esse é o propósito de Deus, nós vamos, irmãos, tendo muito mais paciência para esperar os processos de Deus. Lembra lá do sumo sacerdote? As vestes do sumo sacerdote eram interessantes. Ele tinha um chapéu diferenciado, uma turba, ele tinha uma roupa diferenciada. E esse sacerdote, irmãos, tinha uma espécie de um mini outdoor na sua testa, uma lâmina de ouro, escrita assim, santidade ao Senhor. Sabe qual era o significado e o propósito daquela lâmina? Era Deus dizendo assim, você, sumo sacerdote, você tem muitas funções. Você tem que fazer muita coisa, você tem muitas atribuições para fazer, mas se tem uma coisa que eu espero de você, é que você seja santo, é que você viva em santidade, é que você revele o meu caráter, é que você viva distante do pecado. O que eu mais desejo em você é uma vida em santidade. E quando nós, irmãos, olhamos para o nosso chamado de liderar, de cuidar de pessoas, o que nós mais precisamos valorizar não são as nossas habilidades, não é o que nós sabemos fazer, mas quem nós somos, mas o nosso caráter, o quanto nós fomos tratados em Deus. Então, no tempo do preparo, o mais importante não é sobre fazer, mas principalmente sobre ser. Agora, para a gente concluir, irmãos, vamos para a terceira parte. Já falamos sobre o chamado, já falamos sobre o preparo, e nós vamos falar agora sobre a vivência do propósito.
E quando nós falamos sobre a vivência do propósito, nós temos aqui 5 princípios para nós refletirmos nesta noite. Então, primeiro princípio aqui, quando se trata da vivência do propósito. O que é a vivência do propósito? Você foi chamado, Deus te comunicou a missão que Ele tem na sua vida, você passou pelo tempo de espera, você aguardou em Deus, Deus tratou o seu caráter, Deus lapidou a sua vida e finalmente chegou o momento de você viver a promessa, aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando isso acontece, irmãos, a gente ainda precisa tomar alguns cuidados. A gente precisa estar vigilante, porque senão a gente coloca a perder todos esses processos que nós passamos. Então, primeiro ponto aqui, não importa o nível de competência, todos dispomos apenas de 24 horas por dia. Eu explico. Vamos lá para Êxodo 18, versículo 13. Nós não temos tempo de ler esse texto completamente, mas aqui no versículo 13 fala assim, ó, e aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, disse, que é isso que fazes ao povo? Irmãos, Moisés já estava liderando, já estava vivendo o propósito, e ele recebe uma visita do seu sogro. Seu sogro está passando ali alguns dias com ele e o sogro vai dar uma observada como era a rotina do seu genro. E aí Moisés está liderando aquele povo e o sogro observando. E aí, irmãos, aquele povo numeroso, 2 milhões de pessoas, tinha muitas causas, tinha muitas questões. Fazia, irmãos, uma fila para receber conselho e orientação de Moisés. E Moisés, um camarada muito capacitado, estudou nas melhores escolas da sua época, um homem que tinha muita intimidade com Deus, quem sabe, irmãos, ia resolvendo aqueles problemas. Quem sabe ele ia também se sentindo, né, útil, né, e resolvia um problema, e resolvia outro, né, ia aqui conjecturando, quem sabe ele pensava assim, o meu sogro deve estar muito orgulhoso, deve estar vendo aqui a minha capacidade, resolvendo problema após um problema. Ano passado eu estava cuidando das ovelhas dele, não era ninguém. Olha, eu aqui já estou numa posição elevada, resolvendo problema atrás de problema. Aí quando ele vai conversar com o seu sogro, o sogro diz, o que você está fazendo não é bom. Se você continuar desse jeito, você vai desfalecer e desfalecer esse povo aí. O que você está fazendo não está agindo da forma correta. Nós precisamos, irmãos, entender e compreender que nós temos as nossas limitações. O nosso pastor aqui, irmãos, ensinou na terça-feira sobre pessoas que invertem, que na sobrecarga do serviço, na sobrecarga do ministério, acaba desfalecendo, acaba deixando de lado, irmãos, algumas coisas mais importantes como a sua família, a sua vida com Deus, invertendo a ordem das coisas. Ah, mas é porque eu estou fazendo um serviço para Deus. Ah, mas é porque eu estou servindo a Deus. Mas inverte a ordem, a família fica negligenciada, o tempo com Deus fica negligenciado. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a fazer isso porque quando nós estamos servindo as pessoas, muitas vezes nosso ego gosta, porque nós somos reconhecidos, nós somos elogiados, nós recebemos um tapinha nas costas. Mas quando nós estamos no secreto falando com Deus, não tem elogios. Quando nós estamos investindo na nossa família, não tem reconhecimento. E muitas vezes nossa carne ela é tendenciosa a gastar mais tempo naquilo que ela é recompensada. Mas se nós entendermos, né, que nós não podemos inverter essa ordem, nós podemos comprometer, irmãos, o nosso chamado. Então Jétro, ele diz isso, o que você está fazendo não é bom. Você não é um super-homem, Moisés. Você vai se desfalecer. Você precisa fazer alguma coisa, porque se você continuar desse jeito, você não dura muito tempo. Nós, irmãos, vamos precisar entender isso, né? Na vivência do nosso chamado, ou quem sabe hoje, né? Naquele cargo que você ocupa, você precisa entender que existem prioridades. Você não pode negligenciar a sua família, você não pode negligenciar o seu tempo com Deus, porque senão você coloca tudo a perder. Marta, ela estava servindo ao Senhor, mas ela estava negligenciando a presença do Senhor, sentar-se na presença dEle, ser ensinado por Ele. Muitas vezes no serviço ao Senhor, nós podemos colocá-lo em segundo plano nas nossas vidas. Então precisamos entender que nós somos limitados e compreender isso vai fazer que nós possamos cumprir o nosso chamado com mais excelência. Segundo propósito, irmãos, que nós precisamos aprender quando nós falamos da vivência do nosso propósito. Segundo princípio,
delegar tarefas é duplamente benéfico. Alivia o líder e desenvolve os liderados. Quem sabe Moisés perguntou assim para o seu sogro: ok, entendi, não estou fazendo a coisa certa. Como é que eu tenho que fazer então? Como é que eu soluciono esse problema? E é como se Jetro dissesse assim para ele: olha, Moisés, sabe aquele probleminha pequeno lá que você resolveu daquele fulano? Você tem líder, você tem homens debaixo da sua liderança que teria a capacidade de resolver aquele problema. E se você confiasse aquele problema na mão desse líder, você teria um tempo livre e aquela pessoa desenvolveria e cresceria no seu chamado. Talvez Moisés dissesse assim: mas ele não resolveria tão bem como eu, mas ele cresceria, mas ele desenvolveria. E isso, irmãos, é importante, o delegar. Ele é duplamente benéfico, ele alivia o líder e ele desenvolve o liderado. Muitas vezes nós queremos poupar os nossos liderados. Muitos pais hoje, muitas mães principalmente, quando lembram que nos tempos passados, as famílias tinham 15 filhos, tantos e tantos filhos, e hoje parece que com um filho a gente já está surtando, e pensa assim, como é que os pais daquela época conseguiam? Mas eles faziam com que os mais velhos cuidassem dos mais novos, e não cuidavam tão bem como os pais, obviamente, mas eles amadureciam, eles ganhavam responsabilidades e um ia contribuindo para a família. Não é, irmãos, diferente no reino de Deus, não é diferente na nossa liderança. Nós precisamos delegar tarefas, nós precisamos dar responsabilidades àquelas pessoas que estão sob a nossa liderança, seja na família, seja no seu departamento, seja na sua igreja. Ele não vai fazer tão bem como você, mas você vai tirar uma sobrecarga e ele vai crescer, e ele vai desenvolver. Eu me lembro, eu tive a honra e o privilégio de ter um líder que me desafiou bastante, meu pai, também meu pastor. Então, às vezes ele me chamava assim para fazer uma viagem, ele ia pregar em uma escola bíblica de obreiros em outro estado, lá em Minas. E eu ia com ele como se fosse ali, para poder acompanhar. Aí quando chegava lá, irmãos, ele falava assim: eu vou falar em 2 períodos. Eu falo um e você fala o outro. Irmão, só pastorzão, aqueles pastor cabeçudo. Eu falava: meu Deus do céu, o que eu vou falar? E não saía, irmãos, tão bem, mas eu crescia, eu aprendia. E se não tivesse como piorar, um outro convite que ele teve para essa mesma escola bíblica de obreiros, ele tinha marcado lá, acidentalmente, com outro compromisso. Ele falou: agora você vai sozinho. E você vai falar lá os 2 períodos, irmão. E eu fui com muito temor e muito tremor, irmãos. Mas isso me fez crescer, isso me fez amadurecer. Então nós precisamos entender que quando nós submetemos os nossos liderados, seja nossos filhos, seja aquelas pessoas que estão debaixo da nossa liderança, eles vão amadurecer. Muitas vezes nós queremos poupá-los da frustração, mas nós acabamos poupando eles também do crescimento. Muitas vezes nós somos perfeccionistas porque não vai sair tão bem como se nós fizéssemos, mas muitas vezes a sobrecarga ela vai acumulando sobre nós e chega um ponto que a gente não dá conta. Então, entender sobre a importância de delegar tarefas, entender sobre a importância de confiar responsabilidades na mão de outras pessoas, isso vai trazer muitos benefícios para a nossa vida. Vamos aqui para o nosso terceiro ponto, falando ainda sobre a vivência do propósito. As 2 principais funções de um líder espiritual: sacerdote e profeta. Eu explico. Imagine ainda essa conversa aqui de Moisés com seu sogro. Ok, Jetro, entendi o que eu preciso fazer. Vou delegar tarefas. E o que eu vou fazer agora com esse tempo livre que eu vou ter delegando essa tarefa e colocando essas pessoas para cumprir essas funções? Você vai cumprir aquilo que você foi chamado prioritariamente para fazer. Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos disseram: nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Ser sacerdote, ser profeta. O que é um sacerdote? Representa o povo diante de Deus, oração, intercessão. O que é profeta? Representa Deus diante do povo, palavra, ensino. São as 2 principais funções que você como líder precisa fazer. Seja como pai, seja como líder de departamento, seja como pastor, nada é mais importante. Os conflitos individuais que você faz, não pode roubar o seu tempo de intercessão por eles e de ensino da palavra coletivo para eles. Jetro fala: você precisa representar eles diante de Deus e ensinar a lei de Deus para eles. Porque se você, Moisés, fizer isso, você vai perceber que essa lista, essa fila vai diminuir. Eles vão crescer em maturidade
Eles vão ser capazes de resolver os próprios problemas deles, porque você vai estar intercedendo por eles, você vai estar ensinando a palavra para eles. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos resolvendo problemas particulares, individuais, e se nós delegássemos tarefas e gastássemos mais tempo orando pelos nossos liderados, ensinando a palavra de Deus para eles, nós teríamos muito menos problemas individuais para resolver. Então, isso nos ensina, isso nos mostra sobre a importância dessas duas funções. Irmãos, se nós entendêssemos a importância que tem a oração de uma autoridade no mundo espiritual. No mundo espiritual, irmãos, o princípio da autoridade é muito poderoso. Quando você ora por uma pessoa que está debaixo da sua autoridade, a sua oração ela tem uma força mais intensa do que se você simplesmente ora por uma pessoa que não está debaixo da sua autoridade. Como nós deveríamos orar por aqueles que Deus confiou nas nossas mãos? Ser profeta, ensinar a palavra, trazer os mandamentos, os princípios, a direção da palavra de Deus, isso não pode ser negligenciado. Isso é extremamente importante. A nossa palavra, quando é baseada na palavra de Deus, vai entrar como flecha no coração dos nossos liderados e vai produzir mudança e transformação na vida deles. As suas duas principais funções como líder: sacerdote, interceda por aqueles que Deus te confiou. Profeta, ensine a palavra de Deus para eles. Vamos correr aqui por conta do tempo. Ponto 4. A vivência do propósito não deve fasciná-lo mais do que aquele que o confiou. Irmãos, nós temos que tomar um certo cuidado. Muitas vezes nós podemos estar tão entretidos no ministério, no chamado, naquilo que Deus te chamou para fazer, que você pode ficar mais fascinado com o ministério do que com o Deus que te chamou para o ministério. Mas quando nós, irmãos, olhamos para Moisés, nós vemos alguém que estava vacinado desse problema. Quando Deus diz assim: Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo para poder ir na frente de vocês. Mas esse anjo, Moisés, é um anjo poderoso. Esse anjo vai resolver o problema de vocês. O que vocês precisar de intervenção, esse anjo resolve. Moisés, o que ele diz? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar, Senhor. Eu prefiro ficar aqui nesse deserto, nesse lugar árido, mas experimentando da tua presença, do que até chegar na terra prometida e viver o cumprimento das promessas, mas não ter a tua presença. E sabe por quê, irmãos? Moisés, ele disse isso, é porque ele costumava ir na tenda do encontro e gastar tempo na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face, como alguém conversa com um amigo. E Moisés dizia: aqui eu não abro mão por nada neste mundo. Esse tempo que eu tenho com Deus, essas delícias, como a própria Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, e na sua destra há delícias perpetuamente. Moisés diz: nada me faz abrir mão deste momento. O povo pedia pelas intervenções de Deus, mas quando Moisés orava, ele pedia: Senhor, mostra-me os teus caminhos, mostra-me como eu faço para estar mais próximo de ti. O líder, ele nunca pode perder isso de vista, irmãos. Por mais extraordinário que seja aquilo que Deus te chamou para fazer, nunca perca de vista aquele que te chamou. Nós vemos, irmãos, esse princípio também na vida de Davi, irmãos. Davi recebeu muitas intervenções da parte de Deus. Foi instrumento de Deus para derrubar gigante, foi instrumento de Deus para ter vitórias militares, para matar urso, leão, mas você nunca vai ver Davi tão feliz, tão alegre, quando ele trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para a capital do seu reino, para a cidade de Jerusalém. Você vai ver Davi alegre, dançando, cantando, feliz, nada alegrava mais o coração dele. Ele vai dizer no Salmos 27:4, uma coisa pedi ao Senhor, se eu só pudesse receber uma coisa de Deus, o que eu pediria? Morar na sua presença, contemplar a sua formosura, desfrutar da sua presença. O seu chamado não pode fasciná-lo mais do que aquele que o confiou. E por último, irmãos, para a gente concluir, último propósito: atentando para as próximas gerações e formando substitutos. Olha só o que nos diz em Deuteronômio capítulo 3, versículo 28. Deuteronômio 3, verso 28. Manda, pois, a Josué, Deus falando para Moisés, manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante desse povo e o fará possuir a terra que apenas verá. Irmãos, nós precisamos entender que o plano de Deus, o reino de Deus não para em nós. Quando a gente não estiver mais presente e condições para dar continuidade, alguém vai precisar estar capacitado para dar continuidade a essa obra. Moisés entendeu isso.
Ele percebeu no jovem Josué a diferença, irmãos, de idade de Moisés para Josué, aproximadamente 40 anos. Moisés vai investir na vida do Josué. Ele viu que Josué era um homem de fé, era um homem que cria convictamente na palavra de Deus. E muitas vezes hoje, irmãos, essa é uma deficiência de muitos líderes. São homens de Deus, são homens extraordinários, mas têm dificuldade em treinar próximas gerações. Tem dificuldade em discipular pessoas com uma diferença muito grande de idade. Porque se você apenas treina pessoas da sua geração, quando você partir, eles partem junto também. Você precisa treinar pessoas de uma outra geração, de uma geração mais nova. Porque quando você partir, ele fica, ele dá continuidade. Precisamos entender isso. A Bíblia fala sobre um rei extraordinário, Ezequias. Mas pensa num rei, irmão, que não estava nem aí com a próxima geração. Um homem que viveu coisas extraordinárias, que promoveu um avivamento no seu povo, mas não estava nem aí. Quando o profeta disse assim, olha, os seus filhos, os seus netos vão ser levados como escravos. Vai vir um grande juízo sobre esta cidade. O infeliz irmão do Ezequias disse assim, boa é esta palavra. E o texto explica, porque aquele juízo não aconteceria nos seus dias. Em outras palavras, aquele rei estava falando, se não vai acontecer comigo, no meu tempo, no meu período, com perdão da palavra, que se lasque. E ele, irmãos, deu ao povo de Israel o pior rei que Judá já teve, Manassés. Pensa no rei, irmão, endemoniado, que ofereceu o seu filho ao deus Moloque. Por quê? Porque um líder diferenciado, um líder que promoveu um avivamento no seu povo, mas não se preocupou com as próximas gerações. Principalmente hoje, irmãos, e aqui eu encerro. Nós vivemos em um tempo onde nunca se teve um abismo cultural tão grande entre as gerações, ao ponto hoje da ciência dar nomenclaturas para as gerações. Geração X, geração Y, geração Alfa. Né? Por quê? Porque é uma mentalidade, irmãos, totalmente diferente. E muitas vezes, irmãos, os líderes querem tratar essas pessoas de outras gerações como se tivesse a mesma mentalidade que eles. Não tem a empatia de colocar no lugar deles. Isso traz muitos problemas, isso traz muitas dificuldades. Mas quando nós entendemos que o reino de Deus não para em nós, a obra de Deus não se limita a nós, nós vamos cada vez mais treinando pessoas das próximas gerações e contribuindo para que o reino de Deus continue agindo de forma extraordinária. Amém, queridos?